Olá, queridos irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo conosco nesta manhã. Glória a Jesus. Vamos estudar daqui a pouquinho a Escola Bíblica Dominical, nossa lição. Só terminando de preparar aqui os detalhes para juntos aprendermos a palavra de Deus. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Você possa compartilhar com seus amigos a nossa aula. Todos são muito bem-vindos conosco. Glória a Deus. Glória a Jesus. Compartilhe com seus amigos. Daqui a pouquinho nós já vamos começar os últimos ajustes aqui para o nosso início de aula. Hoje vamos estudar a lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos começar em alguns minutinhos estudando a palavra de Deus. Você que está chegando é bem-vindo conosco. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. No nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos estudar hoje eleição e predestinação. Sejam todos bem-vindos. Quero mandar um abraço ao irmão Dagoberto, Marcelo Cardoso, também Dr. José Roberto. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Um prazer poder tê-lo conosco na nossa sala de aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar daqui a pouquinho. Vamos fazer uma oração. Também Gislene Maria Passos. Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração e eu quero orar pela tua vida e vamos já começar estudando a palavra do Senhor nesta manhã, lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando a Igreja Eleita, a carta do apóstolo Paulo, escrita para os nossos irmãos de Efésios. Vamos orar? Querido Jesus, te agradecemos pela tua bênção e por esta manhã tão especial, Senhor, por ter nossos amigos e irmãos junto conosco. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos e pelas tuas bênçãos maravilhosas. Agora pedimos também que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida, o
saber, o conhecimento, que o Senhor possa nos dar graça para aprendermos juntos a Tua palavra. Abençoe Teus filhos, pedimos ao Senhor no nome precioso de Jesus, esteja conosco, te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a todos os amigos. O nosso texto áureo hoje está em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos estudar hoje a lição de número 3 da nossa Escola Bíblica Dominical, eleição e predestinação. Diz assim o texto bíblico, o texto áureo, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a presciência de Deus, ele elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e preservariam na fé em Jesus Cristo. Portanto, nós vamos estudar hoje este assunto tão importante da nossa lição. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Nós vamos falar sobre a doutrina da salvação hoje. E quando falamos sobre eleição e predestinação, na nossa cabeça logo vem, ou para muitos estudiosos que se aprofundam um pouco mais nessa doutrina da salvação, vem dois personagens muito estudados, né, nessa época e até os dias de hoje dentro da teologia, que são dois personagens do século XVI, que é o João Calvino e o Jacob Armínio. Esses dois personagens trazem com certeza as suas reflexões e as suas conclusões sobre este tema tão importante, mas no decorrer do aprendizado, no decorrer da nossa vida espiritual, ministerial, eu tenho aprendido que é importante nós analisarmos os conceitos, mas sempre guardar na nossa mente que muitas pessoas chegam e perguntam: e aí, você é de Armínio, você é de Calvino? É muito importante manter a expressão, e muitos teólogos, muitos professores, muitos cristãos vão sempre dizer esta frase, e eu gosto dela, por isso que eu quero aqui agora repeti-la, que nós não somos calvinistas e nem arminianistas. Nós somos bíblicos. E é essa a posição de muitos pastores, professores, escritores, teólogos. Nós somos bíblicos. Nós somos e seguimos a Bíblia, os princípios da palavra de Deus. E é bem verdade que vamos encontrar naquilo que cremos os fundamentos da palavra de Deus, na palavra de Deus, para assim estudarmos. Eleição para uma vida santa e irrepreensível é o primeiro ponto da nossa lição, e nós vamos ver que a dádiva da eleição precede a nossa existência. Veja, a eleição precede a nossa existência. Aqui nós vamos poder entender que Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. A palavra eleição é muito importante já entendermos logo o que é eleição, né? O que é eleição? Eleição divina significa exatamente Deus escolher. A escolha de Deus. Gostaria de ler um texto bíblico com você. João capítulo 15, versículo 16. Minha Bíblia, por favor. João capítulo 15, versículo 16. Nesta linguagem que eu vou ler aqui, da NTLH,
diz assim para nós: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Olha que coisa linda, Jesus dizendo que não fomos nós que escolhemos a ele. Eu gosto muito desse texto para falar sobre esse tema eleição. Falar sobre o tema eleição é realmente mencionar esse texto de uma maneira tão especial. Não fomos nós que escolhemos a ele, mas o Senhor que nos escolheu. João capítulo 15, versículo 16. Está aí, vou repetir: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, possamos já começar entendendo que esta eleição, ela vem de Deus, ela vem do Senhor, para a minha vida, para a sua vida. E vamos ver daqui a pouquinho quem ele elegeu. Quem ele elegeu. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você essa resposta. Mas vamos ver na lição nossa, o texto diz assim: eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Veja só, são 3 aspectos: em quem fomos escolhidos, também em que tempo se deu essa escolha, e terceiro, qual a finalidade. São 3 pontos importantes dessa aula em que você precisa entender por que a eleição divina. E veja, em quem fomos escolhidos? Nós somos escolhidos em Jesus Cristo. A resposta é clara, ela é fácil de entender. Nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Por isso que a escolha, ela é cristocêntrica. E em que tempo nós somos escolhidos? Podemos encontrar isso no próprio texto bíblico de Efésios capítulo 1. Você vai encontrar ali do versículo 4 ao 12, você vai encontrar que nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. Olha isso. No texto, versículo 4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, o tempo, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nós somos eleitos por Deus já desde a eternidade. Olha que coisa linda, que coisa profunda isso, fantástico. E qual a finalidade? Para qual finalidade nós fomos eleitos? Fomos eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Está escrito na palavra no versículo 4 também. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Portanto, precisamos entender que nós temos que viver esta vida que ele nos deu, esse privilégio, porque viver é um privilégio. Você está vivendo esse privilégio hoje? Você está desfrutando desse privilégio hoje? Eu acredito que sim, você está me acompanhando, você está me vendo, me ouvindo. Isso é maravilhoso. Temos o privilégio de viver, meus irmãos. Estamos vivos em Cristo Jesus. E aqui vai uma palavra para você. Ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Mas ele deixou para nós também caminhar nessa vida chamada livre-arbítrio. Nesta vida em que vamos, neste caminho que vamos trilhando, temos um fator que foi muito importante lá no Gênesis, e eu quero ler com você no capítulo 2, o versículo 16. Abra sua Bíblia aí comigo, onde você está. O Gênesis capítulo 2, versículo 16. Nós estamos numa aula na Escola Bíblica Dominical, e eu quero que você me acompanhe.
Gênesis capítulo 2, no versículo de número 16. Deixa eu ver, isso mesmo. Olha o que diz esse texto. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha só aqui, Deus dirigindo o homem para a escolha. Deus mostrando para o homem: olha, meu filho, minha criação, você pode escolher. Deus não impôs. Deus deu a oportunidade do homem escolher. Deus deu uma ordem. Mas ele disse: olha, o dia que você for lá, o dia que da árvore da ciência do bem e do mal você comer, então nesse dia você vai ter consequências. Eu estou dizendo que você pode fazer tudo, de toda a árvore do jardim, você pode comer, você pode passear aqui, você pode estar aqui, você pode fazer o que você quiser aqui, mas só não vai ali, mas só não toque lá, mas só não pegue daquela árvore. Olha só que interessante, Deus dá opção para o homem escolher. E quando ele dá a opção para o homem escolher, isso nós chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio realmente, o livre-arbítrio ele é a tônica disso tudo, dessa decisão em que o homem pode caminhar por o caminho da salvação, ou ele pode caminhar pelo caminho da perdição. E eu vou mostrar isso daqui a pouquinho no texto bíblico para você, que realmente Jesus reforçou isso, ok? Vamos lá? Vamos seguindo então as condições dessa eleição. Para a salvação em Cristo, nós precisamos entender que essa salvação, essa eleição, ela veio destinada. E eu quero ler com você um texto muito importante para que você entenda as condições dessa eleição. Você pode abrir comigo a sua Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de João. É um texto conhecido por todos nós, mas eu quero fazer questão de ler. Estamos numa classe, estamos numa aula. Quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 3. Leia comigo, por favor. Abra aí sua Bíblia, João, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz esse texto maravilhoso, o texto da palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16 e 17 vai colocar, 19 também, vai colocar uma palavrinha ali fundamental para o entendimento da eleição. Olha só, pode olhar comigo. Porque Deus amou o quê? Deus amou o mundo. Muito bem, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha lá no versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós vamos entender que Cristo se ofereceu, Cristo morreu por todos. Por todos. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6 também, vamos ter, você pode anotar aí, depois seguir, 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6,
Nós vamos entender que a realidade realmente é que precisamos ter o arrependimento para alcançar a salvação. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Veja bem, não é pelas nossas obras. Eu quero ler com você Efésios, abra comigo Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que maravilha. 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela não vem das obras, porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Por meio da fé. Nós cremos em Jesus, nós aceitamos a Jesus, temos Jesus como nosso Salvador, a graça é derramada sobre a nossa vida e agora fazemos parte desta eleição. Por quê? Porque temos Ele como nosso Salvador. E o interessante e o importante é pensar que isso não vem das obras. Aqui nós temos um tema muito importante para se pensar, em que inúmeras pessoas têm um pensamento um pouco contraditório no que diz respeito à palavra de Deus e à epístola que nós estamos estudando. Porque as pessoas imaginam, pensam que elas têm feito alguma coisa para merecer a salvação. Os homens, as mulheres, pensam que fazem alguma coisa para merecer a salvação. Isso não vem de nós, irmãos. Isso não vem da minha vida, da sua vida, não vem das nossas obras, não vem das nossas atitudes. Olha só, esse meio não é meritório, ok? Então não é porque você dá uma cesta, porque você vai lá e ajuda alguém a comprar um medicamento, porque você paga uma conta de água para ajudar alguém, ou você dá uma ajuda, uma oferta para alguém, você doa roupas agora no inverno para alguém, você dá um prato de comida quentinho para alguém, que você vai merecer a salvação. Não, isso são obras, e é bem verdade que a fé sem obras ela é morta, ok? Isso é obrigação nossa, é obrigação minha, é dever como cristão. Se eu sou cristão, se eu tenho Jesus na minha vida, se agora eu estou debaixo da graça, eu sou eleito em Cristo, eu vou viver com as atitudes de Cristo. Então, se eu ajudo, se eu dou uma oferta, se eu dou uma marmita, se eu levo alguma roupa para alguém no inverno, compro um cobertor e dou para alguém, isso tudo são obras. E a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta, e é verdade, porque a palavra de Deus está nos dizendo. Então você não adianta ter fé e não ter obras. Mas você não pode associar as suas obras com a salvação. Ok? A salvação, realmente ela não é meritória, nós não merecemos, mas Cristo derramou a graça dele sobre a nossa vida e agora temos a salvação. Por isso, que fique bastante claro, que fique bem claro para todos nós, pela graça nós somos salvos e a salvação não vem das obras, ok? Portanto, se você faz alguma coisa na sociedade, se você ajuda, se você participa de algum clube de assistência, se você pratica a beneficência, se você pratica a ação social, como a nossa igreja pratica, como nós fazemos, interessante pensar nisso. Hoje circula-se aí na internet, na rede social, alguém doando alguma coisa e tirando foto que está entregando para aquela pessoa, para aquela família, fazendo uma publicidade em cima da beneficência, fazendo uma publicidade em cima da ação social. Nós, cristãos, como igreja, quando vamos doar, quando vamos fazer,
Nós não precisamos mostrar o que estamos levando, fazendo. Por quê? Porque isso é uma obra de amor. Então eu não preciso ficar expondo aquilo que eu estou fazendo para alguém talvez, olha, está fazendo, olha, está entregando. Não. Quando nós prestamos conta da assistência social da igreja, aquilo que nós doamos, não é? Ofertamos, levamos até as pessoas, por exemplo, do Celeiro do Amor, que ontem saímos entregar o Celeiro do Amor para uma família e foi maravilhoso. A gente precisa ter o sentimento, precisamos ter o sentimento de realmente de missão cumprida. Olha, é o meu dever como igreja ir até as pessoas e levar a palavra, levar o alimento, levar a ajuda, levar o abraço, levar o sorriso, levar a fé, levar Cristo a esses lares, a essa família. Então, inúmeras pessoas se expõem, ou talvez por falta de uma orientação cristã, bíblica, né? É legal, a gente se sente bem, a gente se sente feliz, fazendo uma doação, ajudando alguém. Isso é extraordinário, é maravilhoso, vou repetir, é nosso dever como cristão, ajudar. Agora, o cidadão, essa pessoa, não pode conceituar essa atitude com salvação. Agora eu estou bonzinho, agora eu estou bem diante de Deus, agora eu estou no nível, já deixei meus pecados lá, agora eu estou bem aqui com Deus, porque eu me redimi através dessas obras. Não, senhores. Ok, meus queridos irmãos, alunos que estão comigo na escola dominical, precisamos entender que a condição da eleição, ela é realmente, nós não merecemos, tá? Nós não merecemos. Quando fazemos alguma coisa para o meu irmão, para a minha irmã, para um amigo, para um desconhecido, que também é filho de Deus, que pode ser da família de Cristo, a partir do momento que se rende e entrega-se aos pés de Jesus, eu estou fazendo pela nova vida que eu tenho em Cristo, e agora eu posso fazer porque realmente a graça me alcançou. E eu entendo que não é essa obra que vai me salvar. O que vai me salvar é eu permanecer firme até o fim. E eu já falo sobre isso, que esse caminho eu posso me perder por ele e até mesmo não chegar na eternidade com Deus. Vamos lá. Também temos o terceiro ponto, que é para qual finalidade nós fomos eleitos. Para qual finalidade nós somos eleitos? Ora, nós somos eleitos para viver uma vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É nesse aspecto, o vocábulo grego, santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego irrepreensível expressa sem defeito, inculpável. Então, os termos apontam para a santificação. E eu quero mostrar aos irmãos ainda um pouquinho sobre a graça de Deus. Nós temos aqui, nós somos salvos pela soberania de Deus. Nós temos a graça de receber Jesus nos nossos corações e viver uma vida santa e irrepreensível. Veja bem o que diz aqui a nossa declaração de fé, na página de número 113. Olha o que fala sobre a graça de Deus. Olha isso. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique, olha isso, que lhe faça merecida a graça de Deus. A Bíblia ensina, em Romanos capítulo 3, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 11. Deus derrama a sua graça, sem a qual o homem não pode entender as coisas espirituais. Ou seja, foi Deus quem tomou a iniciativa na salvação. Jonas capítulo 2, versículo 9. Do Senhor vem a salvação.
Então nós podemos entender que a graça de Deus, ela vem sobre a nossa vida. Romanos capítulo 11, ainda para citar o último versículo sobre isso, diz assim: é por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11, 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, entendemos que a graça vem de Deus. Nossa lição está comentando assim, a palavra de Deus está comentando assim, que é a regra maior, e a nossa declaração de fé da mesma forma. É interessante citar aqui a declaração de fé, porque é aquilo que nós cremos, um documento publicado naquilo que cremos, baseado nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. E não existe documento maior, como eu disse no começo da aula. De quem você é? Você é calvinista? Você é de Armínio? Eu sou da Bíblia. Eu sou bíblico. Somos bíblicos. Temos a Bíblia como a regra maior de toda a fé e de todo conhecimento. Portanto, para fechar esse assunto, eu gostaria de perguntar: quem Deus escolheu? Então, quem Deus escolheu? Já sabemos pela palavra de Deus, pelo textuário que eu li, pelo textuário da Bíblia, de João 3,16, 1 Timóteo capítulo 2, que Deus escolheu a todos. Vou repetir: Deus escolheu a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, Ele amou a todos e enviou para nós a salvação. Agora, uma vez eleito, temos uma nova vida em Cristo. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, e aqui vai uma palavra para todos nós, não só para vocês, mas para todos nós. Veja só, a velha conduta, ela tem que agora ficar para trás. O eleito em Cristo, e é aqui que eu quero pensar com você, muitas pessoas vêm para o caminho, vêm para a salvação, mas o jargão popular diz assim: vem do jeito que você está e depois Deus vai te mudando. É sério essa palavra. Essa colocação é muito séria. Você pode até vir do jeito que você está, mas a partir do momento que você recebe a Cristo, aleluia, a tua vida muda, a tua vida transforma. Olha isso, a velha conduta, como por exemplo a mentira, o furto, as palavras torpes, a amargura, a ira, a cólera, tudo isso agora já não faz mais parte do meu cotidiano. O mal, as velhas obras, as velhas práticas, elas me rodeiam. Mas aquele velho homem está adormecido. E quem vive em mim é Cristo agora. Vamos ler capítulo 4 de Efésios, versículo 22. Capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo 22, diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha, despojeis do velho homem, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, e cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Então, se lá atrás, na minha velha vida, antes de receber a eleição de Cristo, porque ela já estava designada para a minha vida, mas agora eu entendi, agora eu já compreendi esse amor, fui alcançado por esse amor, e agora eu vou viver uma nova vida em Cristo. Então,
Se antes eu furtava, agora eu não furto mais. Se antes eu mentia, agora eu não minto mais. Aqui em casa a gente tem um combinado de sempre falar a verdade. E às vezes a minha filha chega para mim, as nossas filhas, chega e diz assim: papai, o senhor fez isso? Eu digo: sim, filha. E ela: papai, o senhor fez isso? É verdade? E aí a gente reforça aquelas palavras que aprendemos. Eu olho bem nos olhos dela, ou a Maruli, a irmã Maruli, quando está fazendo isso, olha bem nos olhos e diz assim: o papai mente, a mamãe mente. Olha que coisa extraordinária que nós estamos trabalhando durante a semana, nos nossos momentos de reflexão e devocional, criação de filhos. Eu falo sobre isso lá. Temos alguns vídeos já aí que você pode acompanhar depois. Mas aqui nós estamos aprendendo que se mentia, não mente mais. Os nossos filhos têm que entender que nós temos Cristo na nossa vida para que eles também alcancem a graça, a misericórdia de Deus, a salvação em Jesus, e eles desejem vir também receber Cristo como seu Salvador, fazer a sua profissão de fé, a sua confissão de fé. Porque nossos filhos também precisam entender o amor de Jesus e seguir o amor de Jesus. E aqui fica esse ponto, a nova vida dos eleitos, meus amigos, meus irmãos queridos, a nova vida dos eleitos produz novas condutas, novas atitudes, novas palavras, num novo ser. E você que está me ouvindo nesta manhã, que eu tenho certeza que Deus já transformou a sua vida, mas nós não somos perfeitos, precisamos buscar todos os dias melhorar na presença do Senhor. Por isso nós fomos eleitos em Jesus. Ele não morreu por alguns, ele não elegeu alguns, ele não escolheu esse aqui sim, essa classe não. Nós aprendemos pela palavra de Deus, ele morreu por toda a humanidade, ele escolheu toda a humanidade. E na eleição de Deus fica muito claro quando estudamos essa epístola de Efésios, no capítulo 1, quando vemos que ele nos elegeu para dois propósitos. Olha lá no versículo 4, você pode abrir a sua Bíblia e ler comigo, em Efésios capítulo 1, versículo 4, que vai dizer assim, ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então é aqui que eu quero convidar você para refletir comigo nessa aula da escola dominical, que estamos falando de eleição e predestinação. Já vamos fechar esse assunto de eleição, vamos entrar já no predestinação, que eu acredito que tem muita gente esperando eu falar sobre isso, ou você já estudou e também quer continuar aprendendo. É aqui que eu quero que você entenda, aquele que Paulo está dizendo aos irmãos, e está dizendo a nós a palavra de Deus: se você mentia, não minta mais. A nova vida em Cristo, a eleição em Jesus, é isso. Olha o que diz o texto: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, se revista do novo homem. E aqui vai dizer, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Versículo 28 fala, inclusive, de um outro delito que na velha natureza, no homem, talvez sem a graça e sem o conhecimento, talvez praticava. Aquele que furtava, diz a Bíblia, a palavra de Deus aí, a tua Bíblia diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as mãos o que é bom. Para fechar esse assunto, todos nós precisamos entender que temos uma vida em Cristo agora. E necessitamos muito viver agora para Cristo. Ter uma vida para Cristo. E as velhas obras, as velhas práticas já não faz mais parte, porque agora estamos eleitos. Fomos escolhidos em Deus. A palavra eleição significa escolhidos. Escolhidos. Sinta-se privilegiado, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Você acordou hoje porque Ele te escolheu, e Ele escolheu que eu e você possamos viver um pouco mais nessa terra.
Aleluia. Você pode colocar um comentário aí, glorificando o nome do Senhor. Você pode clicar aí nesse joinha, nesse coraçãozinho aí, dando um sinal, olha, é verdade, concordo com isso. Como é maravilhoso estar vivo. No tempo em que estamos vivendo de pandemia, onde um pavor, um medo cerca a sociedade, viver é um presente. Viver é um presente. E agora, eu quero que você entenda, é um privilégio. Eu estou vivo, você está vivo comigo aqui agora. Você vai poder almoçar com a sua família daqui a pouco. Vamos poder sentar com a nossa família e tomar uma refeição juntos, orarmos juntos, agradecermos juntos. Isso faz parte da eleição. Isso faz parte da eleição de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus te abençoe. Vamos para o segundo ponto da nossa aula. Quero mandar aqui um abraço às pessoas que estão conosco, fazendo uma pausa. Oliveira, Deus abençoe. Maria Borges, Jéssica Vanessa, a paz do Senhor. Gustavo Xavier, um grande abraço, meu querido irmão. Rivaldo, Deus abençoe, meu amado, um abraço. Cris Barbosa, minha querida irmã, já falamos hoje cedo, Deus abençoe a sua vida. Leila Mara, tia Leila, Deus abençoe. Maria Silva, paz do Senhor. Irmão José Vicente, um grande abraço, ontem podemos nos encontrar, Deus abençoe. Moisés Seródio, Deus abençoe, meu amado. Zilda Quevedo, paz do Senhor. Décio Decalho, um grande abraço. Tia Edna Almeida, lá em São Paulo, um grande abraço a toda a família, ao pastor Alcides e toda a família querida, tio Alcides, irmã Célia Aparecida, Sueli Silva, Deus abençoe sua vida, minha tia Isaura Amâncio, lá em Cândido Mota e toda a família, Deus abençoe. Eduardo Tatu, Deus abençoe. Prefeito, amigo, Deus abençoe sua vida, Jesus te ajude nesse período em que estamos orando por você e a sua família. A minha querida vó Maria Benedita, um beijo no seu coração, Deus abençoe. Sueli Silva, mais uma vez. Isaías Alves Bonfim, Deus abençoe. Genésia Galdino, vamos ver, André Oliveira, Deus abençoe, Deus abençoe. Michael Monteiro, Deus abençoe também. Deixa eu ver aqui mais alguém. Vanderlei Gonçalves, um mestre que faz parte da minha história, um professor muito amado, Deus abençoe, querido Vanderlei, aí em Toledo, no Paraná, a sua família tem nos acompanhado, estamos estudando sobre eleição e predestinação hoje. Um grande abraço, Vanderlei, o senhor faz parte da minha história, do sucesso que Deus tem me concedido. Deus abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa escola. Vamos para o segundo ponto, que agora vamos falar sobre predestinação para filhos de adoção. Terminamos o ponto sobre eleição, fomos eleitos em Jesus. Fomos eleitos em Jesus Cristo. E agora vamos entender a palavra predestinar. Estamos estudando Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12. A predestinação, traduzido como predestinar, do grego, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. E eu gostei muito de uma outra definição de um amigo, professor pastor Caramuru, que predestinação significa prévio destino. Predestinação significa prévio destino. E é aqui que eu quero que você entenda. Nós temos a escolha de seguir por esse caminho. Nós temos a escolha de seguir até o fim nesse caminho. A nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Precisamos entender, queridos, que predestinação realmente é Deus estabelecendo caminhos. Vamos ler Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia comigo.
Irmã Cida Rufino, um abraço para a senhora, Deus abençoe. Grande abraço, viu? E a irmã Áurea também, seja bem-vinda, Deus abençoe. Vamos ler Mateus capítulo 7. Você pode ler comigo no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 13. Vamos ver esse texto importante da palavra de Deus, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha como que Jesus está colocando essa palavra. Dois caminhos. Dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então significa que tem dois caminhos. Significa que tem o caminho que conduz à perdição e significa que tem o caminho que conduz para a salvação. Significa que tem o caminho que conduz para a vida de pecado e significa que conduz o caminho que conduz à vida de santidade. E aqui fica claro para nós entendermos que Deus estabelece, com certeza, que todos nós precisamos entender que devemos, assim fomos eleitos e agora temos uma vida nova em Cristo para seguir pelo caminho da salvação. Mas isso pode se perder, pastor? Pode se perder. Nós somos filhos por adoção. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a questão de perder a salvação. Eu quero que você entenda sobre isso. Quero que você entenda. Eu estou salvo em Jesus, eu fui eleito por Ele, mas agora então quer dizer que eu preciso seguir no caminho, é isso? Sim, exatamente. Você precisa seguir no caminho. Lembrando da palavra que eu li de Efésios 4, aquele que fazia isso agora não faz mais, aquele que praticava isso já não pratica mais, porque agora tem uma nova vida em Cristo. E se não tiver uma vigilância, ele pode sim cair, pode sim vir ao fracasso. Existem inúmeras pessoas e inúmeros pensamentos que divergem dessa concepção. Dentro do mundo da teologia e dentro do estudo bíblico, o que mais precisa se preservar é o respeito. Porque aqui nós vamos ter, como eu disse no começo da aula, várias teses, vários pensamentos, várias interpretações. Mas quando se respeita, eu falo isso para os meus alunos de teologia, quando se respeita a ideia do colega, vocês vão chegar em algum lugar, com certeza. O respeito dentro do mundo da teologia, dentro do estudo, que não diverge da essência, que é a palavra de Deus, todos nós chegaremos ao céu se permanecermos firmes nos caminhos de Jesus. Mas é importante pensar que alguns têm outros meios ou outros pensamentos que talvez não é de acordo com aquilo que eu penso. É aquilo que eu disse de Calvino, de Armínio. Fiquemos com a Bíblia. Fique com a Bíblia, com a palavra de Deus. Ah, mas eu entendo assim. Você está dentro da Bíblia? A essência da palavra de Deus é essa para você, para a tua vida? Fique com essa essência. Agora, quando alguém chegar até você, um pastor, o seu líder espiritual, e lhe direcionar, lhe dirigir, é importante ter humildade. Dentro do conhecimento, dentro de uma escola, você precisa ter humildade. Eu preciso ter humildade. Ou seja, se alguém contradizer a mim, eu preciso ter humildade de pensar, será que esse pensamento também não está certo? Será que esse pensamento também não conduz ao mesmo lugar que eu estou pensando? Não se esqueça, a Bíblia é a essência fundamental de todo o conhecimento da teologia, da escola dominical, da palavra de Deus, onde você for, é a Bíblia. Ela é fundamental, é a essência. A partir disso, então, são interpretações que o homem cria. E a minha visão para isso é dessa forma, que haja respeito com o colega que pensa diferente,
mas eu não posso sair da essência. Eu não posso perder a essência, ok? Portanto, precisamos entender que a predestinação, ela é um prévio destino. Jesus disse: entrai, escolha. Olha isso. Escolha o caminho. É uma parábola que Jesus está dizendo aqui na continuação do Sermão da Montanha. E aqui Jesus vai dizer: olha, entrai. Entrai, observe que é uma ordem, né? Pela porta estreita. Mas existe outro caminho também. E o outro caminho é o caminho que conduz à perdição. É a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Jesus ainda reforça: muitos entram por ela. Então, cuidado pelo caminho que você está trilhando. Esteja atento por esse caminho. Jesus quer que você esteja salvo, eleito e destinado, com certeza, ao céu. O privilégio da adoção. Somos filhos agora. Observe isso. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Vamos ler? Tito. Abra sua Bíblia comigo e vamos a Tito, lá no Novo Testamento, depois de 2 de Timóteo. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Vamos ler Tito, capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz esse texto, o 11 e o 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. Não é alguns. Já repito, não é alguns. São todos os homens. Deus quer salvar a todos. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então, aqui, nós precisamos viver de maneira sóbria, justa e piamente. E eu pergunto a você: e se você vem para Cristo, você a recebe como Salvador, é eleito em Jesus, mas de repente no meio do caminho você já não vive mais sóbrio, nem justo e nem pio, e nem de maneira pia. E agora? E agora? Se perdeu pelo caminho. Se perdeu pelo caminho. E esse se perder pelo caminho que o apóstolo Paulo está falando, a graça é para todos. Ela foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Aqui está realmente refutando a tese de que não é para alguns. Aqui nós temos uma refutação bíblica, essência pura, é a essência. Lembra que eu disse, a Bíblia é essência. Então aqui nós temos uma refutação do pensamento de que alcançamos a salvação e estamos salvos para sempre. E que Deus me escolheu e que Deus não escolheu aquele lá. Não. Deus escolheu a todos, ele morreu por todos. Está claro o texto, Tito capítulo 2, versículo 11 e 12, olha aí na tua Bíblia, ok? Mas se eu desviar desse caminho, lembra da porta que Jesus falou? Se eu sair da porta estreita e começar a entrar pelo caminho largo, se eu começar a entrar pelo caminho espaçoso, onde o mundo me oferece esse caminho, que é um caminho melhor, mais fácil, mais gostoso, de maior prazer, para o mundo. Possa ser então que eu já não vou viver de maneira sóbria, justa e piamente. Então, se eu não vou viver assim, eu vou me desviar do objetivo. Eu vou me desviar do propósito. E quando eu me desvio do propósito, eu corro sério risco de estar longe da salvação. De perder
a salvação. Agora, nós somos filhos. Quando entendemos que somos eleitos e recebemos Jesus como nosso Pai, nosso Salvador, somos agora filhos, porque o texto está claro, né? Nós somos eleitos por adoção. Olha lá no versículo 5 de Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. O mérito é de Jesus, não é meu, não é seu. O mérito é de Jesus. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos nossos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito, a partir do momento que nós somos restaurados, restabelecidos através do Calvário e que entendemos isso e recebemos como nosso Salvador, nós agora temos o direito de clamar: Abba, Pai. Conforme Gálatas capítulo 4, versículo 6. Vamos ler? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz o texto: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Aqui nós podemos ver e entender: Abba, Pai, só se clama Pai, Paizinho, meu Pai, quem tem intimidade. Abba, na interpretação de alguns professores e na minha também, Abba significa proximidade. Abba significa intimidade. Abba significa livre acesso. Porque agora nós temos o privilégio da adoção, conforme o texto nosso da lição de hoje. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção, por Cristo Jesus. Você tem agora o privilégio de ser chamado de filho por causa de Jesus, não esqueça disso, tá bom? Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não é porque temos condições de dizer isso. O texto está muito claro de Efésios capítulo 1, versículo 5. Fomos salvos e temos por adoção, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Muito bem, para se cumprir o plano da predestinação, é necessário estar na família. Para que você alcance esse destino prévio, que para mim e para você é o céu, porque agora estamos eleitos, mas por que para você, pastor? Por que para todos que o senhor está falando? Para aqueles que foram eleitos. E quem foi eleito? Todos, mas para aqueles que recebeu a salvação em Cristo Jesus e o reconheceu como seu Senhor. Aqui está a chave, ok? Então, para se cumprir o plano da predestinação, é necessário estar na família de Deus. É necessário ser participante, conforme o versículo 5. Ok? Vamos para o terceiro ponto, o último ponto da nossa aula. Mais uma vez, Deus abençoe a todos. A tia Marilza lá em Botucatu, Deus abençoe. Irmão, meu tio Amauri, Deus abençoe a família toda. Também a Paulo Carron está conosco, a irmã Cláudia, Deus abençoe o irmão Dair, um grande abraço. Rafael Cruz, um abraço, meu querido. Deus abençoe o irmão Jaime, irmã Solange. Deus abençoe todos vocês que estão chegando, participando conosco. Vamos para o último ponto da nossa aula para concluir. E vamos falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Aqui nós vamos ver que Deus é soberano. E a lição diz assim: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Vamos ler Atos capítulo 17. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Atos capítulo 17, versículo de número 30. Versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Que coisa maravilhosa! Deus não segrega. Deus não coloca alguns num canto e outros no outro. Deus não diz, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não. Deus diz, eu quero que todos venham. Eu quero que todos venham ao pleno arrependimento, ao conhecimento da verdade. E cabe a nós chegarmos a esse conhecimento da verdade. Foi por isso que Deus colocou o pastor na sua vida. Foi por isso que Deus colocou um missionário na sua vida. Foi por isso que Deus colocou um crente na tua vida, um irmão na tua vida, uma irmã na tua vida, que um dia falou para você, olha, Jesus é maravilhoso. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E através disso, nós estamos sim com um prévio destino. Um destino apontando para Jerusalém celestial. Mas se você fracassar, mas se eu fracassar, podemos perder esse privilégio. Podemos perder esse presente, que é a salvação. Ainda na nossa declaração de fé, nós vamos ver na página de número 114, vai falar a respeito da salvação condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus. Olha o que diz. Rejeitamos a afirmação segundo a qual, uma vez salvo, salvo para sempre, pois entendemos à luz das Sagradas Escrituras que depois de experimentar o milagre do novo nascimento, o crente, olha esse texto, por favor, é muito importante. O crente tem a responsabilidade de zelar pela manutenção da salvação a ele oferecida gratuitamente. Hebreus capítulo 3, versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Então significa que pode ser que o homem se aparte. O escritor aos Hebreus está dizendo, nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Ele chama de irmãos, ele está dizendo, olha, vede irmãos. Então significa que o homem pode sim apartar do caminho, pode sim apartar de Deus. E aqui vai o conselho. Não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação. E olha só, irmãos, olha só, meus queridos alunos, seja ela temporariamente, eu já vou dar o texto, ou seja ela eternamente. E aqui eu quero que você leia comigo aí. Vai lá comigo em Lucas capítulo 15. Lucas, o Evangelho de Lucas, olha lá, Lucas capítulo 15, versículo 32, vai nos dizer assim, Lucas 15, 32, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Esse filho estava perdendo a salvação temporariamente. O texto, Jesus está dando o exemplo aqui na parábola do filho pródigo. Perdendo a salvação, perdendo a casa do Pai, perdendo os privilégios de ser feito filho de Deus, ser chamado de filho, para ir comer as bolotas de porco, para ir viver no chiqueiro, para ir viver na lama. Mas ele acordou. Esse filho despertou. E não venha me dizer, pastor, mas isso é uma parábola. Se não tivesse um propósito cristocêntrico, se não tivesse um propósito soteriológico, ou seja, se não tivesse um propósito de salvação nesse texto,
Jesus não iria mencionar uma coisa tão maravilhosa como essa e não estaria nas Sagradas Escrituras. Está aqui para que eu e você entenda, olha, você pode ser que vai comer bolota de porco, hein? Pode ser que se você não se cuidar, você vai se sujar na lama. Você vai perder a casa do pai, o conforto da casa do pai, o anel, a roupa, a sandália, você vai perder isso. Mas por temporário, esse filho desperta, esse filho acorda e fala assim, o que eu estou fazendo? Onde eu estou? Eu vou voltar para o meu pai. Eu pequei contra Deus e pequei contra o meu pai. Então a salvação aqui, temporariamente, esse filho perdeu e retorna para a casa do pai. Agora vamos ver eternamente. Olha isso. João capítulo 17. Vai falar aí de uma traição. João capítulo 17, me acompanha aí na sua casa, com a sua Bíblia, estudando a palavra de Deus junto comigo. João capítulo 17, versículo 12, olha o que está escrito. Mais uma vez Jesus vai orar pelos discípulos, mas ele vai dar uma palavra ainda de exortação. Olha o que ele diz. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. De quem Jesus está falando? Está falando de Judas. Olha lá em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo... Deixa eu ver aqui, 75. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo é o... João capítulo 6. Glória a Deus. Vamos achar aqui o texto. João capítulo 6, versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de trair. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. E então aqui nós vamos entender nesse texto que realmente a salvação, Judas, ele perdeu a sua salvação, segundo o texto bíblico de João, capítulo 17, versículo 12, nós vemos que realmente ele foi chamado de filho da perdição. Nenhum dos que Deus deu nas mãos de Jesus, está escrito assim, que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Isso aqui é muito sério. E nós precisamos entender com muita atenção esse texto. Tá bom? Eu estava mencionando ainda o versículo de João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. É Jesus que está falando. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Jesus o chamou de diabo. Por quê? Porque diabo significa pai da mentira. E Judas foi mentiroso. Judas andava com Jesus, Judas estava com Jesus, Judas comia com Jesus, mas correu o risco de perder a salvação. De perder a salvação.
Então que fique muito claro para todos nós, meus amados irmãos. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo a sua salvação. Olha o que diz Ezequiel capítulo 18, abra sua Bíblia comigo, vamos para concluir. Para concluir, nosso horário já deu. Ezequiel capítulo 18, glória a Deus, que bom que estamos em casa estudando a palavra de Deus. Ezequiel capítulo 18, o versículo é o 24. Deixa eu ver aqui. Glória a Jesus. É isso. Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Olha isso. Desviando-se o justo da sua justiça, ou seja, ele está num estado de justiça, vivendo um tempo de justiça. Cometendo iniquidade, a pergunta é, viverá ele? Continua o versículo, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. De todas as suas justiças, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Olha, Deus vai chamar aqui Israel para um acerto de conta. Mas para nós esse texto fica muito claro. Andava em justiça e agora desvia da justiça, e Deus pergunta, vai viver para sempre? Vai viver eternamente? Esse viver aqui é eternamente. Vai viver? E Deus está dizendo, não vai viver. Vai alcançar a eternidade, porque nós somos seres eternos. Deus nos fez eterno. Vai alcançar a eternidade, mas vai entrar, sabe por qual caminho? Não é aquele caminho lá de Jerusalém celestial. Vai entrar pelo caminho realmente do tormento. Ai, pastor, mas existe isso? Está na Bíblia. É a palavra do Senhor. E não precisa ter medo, precisa ter temor. Precisa ter respeito, precisa ter amor por Jesus Cristo, para quando o pecado bater na porta do teu coração, quando a traição bater na porta do teu coração, quando a mentira bater na porta do teu coração, quando a vaidade bater na porta do teu coração, quando a injustiça bater na porta do teu coração, quando as palavras torpes bater na porta do teu coração, quando a corrupção querer tomar conta de você, você diz, não, eu tenho uma nova vida em Cristo, eu tenho Jesus como meu Salvador, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso, porque eu tenho agora Jesus, o meu Salvador. Muito bem, meu querido amigo, meu querido irmão, essa foi a nossa lição da escola dominical. O último ponto é predestinação e o amor. Eu finalizo com essa ideia de que realmente a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus, desde sempre. Isso implica dizer que a salvação como favor imerecido provém do amor de Deus para nossas vidas. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Atraídos a Ele. Vamos terminar com João capítulo 12? Vamos ler aqui. Abra aí sua Bíblia para terminar. Último texto. João capítulo 12, versículo 32. Diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Olha que lindo. Jesus falando. Eu atrairei vocês para mim. Eu vou trazer vocês para mim. Você já chegou até Cristo? Permaneça fiel. Permaneça guardado em Jesus. Permaneça amparado, escondido nele. Permaneça na sua presença. E você, meu amigo, que ainda não confessou a Cristo como teu Salvador, você que ainda tem uma incerteza sobre o teu futuro na eternidade, você que ainda não sabe
Como será a eternidade? Eu te aconselho a buscar orientação, eu te aconselho a buscar uma orientação espiritual, em um líder espiritual que pode te responder com toda certeza. Nós estamos à disposição, aí na sua cidade, procure alguém para te orientar sobre a questão da sua salvação. E é exatamente entendendo que isso não vem de nós, vem de Deus, vem do Senhor. E que você possa confessá-lo como teu único, suficiente Salvador. Mas o que eu faço, pastor, para alcançar essa eleição, para alcançar esse destino que é a salvação, o céu? Entregue-se a Cristo hoje. Entregue a tua vida para Jesus. Receba-o como teu único e suficiente Salvador da sua alma. Eu tenho visto alguns dias agora, essa semana, é claro, de pandemia, né? Todo mundo fica aí com medo, atemorizado. Tenho visto algumas pessoas colocar no Facebook assim, eu fulano de tal, declaro que creio em Jesus Cristo como autor e salvador da minha vida. Lembre-se uma coisa, não basta simplesmente colocar um texto. É necessário viver o que lemos de Efésios, é necessário viver o texto que nós lemos também de capítulo 4, versículo 22 de Efésios, que agora é uma nova vida, uma nova atitude, novos preceitos, novas memórias, novos conceitos. Você vai viver agora uma vida em Cristo, vai viver um tempo em Cristo. Depois você pode ler de novo Efésios capítulo 4, para você entender. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que falava palavras torpes não fala mais, aqueles que andavam indecentemente não andam mais, aqueles que andavam sensualizando o seu corpo não andam mais. Por quê? Porque agora nós temos uma vida em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida, foi um prazer imenso estarmos juntos, estudando a palavra do Senhor. No domingo que vem, vamos para a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. E eu convido você para participar comigo. Deus abençoe a todos, vamos orar. Feliz por ter todos os irmãos aqui comigo, participando. Alguns chegaram depois, Deus abençoe. Alan Williams, Deus abençoe. Ana Oliveira, Deus abençoe. Pastor Silvânio, Deus abençoe. Pastor Edivaldo Garcia, Deus abençoe. Pamela Carina, Deus abençoe. Todos meus amigos, irmãos em Cristo, irmã Sônia, Deus abençoe. Rocha, Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês e vamos seguir firme adorando o nome do Senhor e vamos seguir também, com certeza, firmes até ao céu, rumo à eternidade. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua bênção, por estarmos aqui, ó Pai, servindo ao Senhor com alegria. Obrigado pela vida dos meus irmãos, por aqueles que participaram dessa escola bíblica dominical. Continue abençoando a vida dos teus filhos, Senhor, dando-lhe graça e força, que possamos seguir firmes até o fim, permanecer até o fim, guardados e protegidos pela tua palavra, pela tua presença, e juntos possamos chegar ao céu. Abençoe teu povo, a tua igreja, dá-nos um dia feliz com a família e à noite um culto maravilhoso. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Deus abençoe, pastor Edilson também, Deus abençoe, pastor João, Deus abençoe. Irmã Selma, um abraço a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A irmã Maroli também, que está aqui comigo, estudando. Deus abençoe. As minhas filhas e a toda a família. À noite, às 19 horas, temos um maravilhoso culto. Você está convidado para participar comigo. Um abraço a todos e fiquem todos na paz do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos juntos possamos dizer amém e amém. Deus abençoe. Até de noite, até às 19 horas, se Jesus não voltar. Porque se ele voltar, nós nos encontramos lá. A igreja segue vitoriosa.